Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo. Aqui é a Ju Sabre hoje com a nossa listinha de melhores celulares até R$1.000. Demorou, mas chegou a atualização dessa lista e agora a gente vai falar de alguns modelos que custam até R$1.000 e que valem super a pena. O primeiro da lista é o Moto G04S. Sim, é um aparelho bem de entrada, mas ele traz algumas configurações bem interessantes para a sua categoria. Ele tem o processador Unisoc T606, que é um pouquinho mais limitado. Ele não é um processador focado em jogos, até porque, se vocês notarem, ele tem aí como núcleos principais de performance com 1.6 GHz, mas é um celular que, para quem quer o básico do básico, quer abrir o WhatsApp, ter ali, de repente, um celular com um acesso fácil a aplicativos de banco e que traz aí um sistema um pouco mais recente do que alguns modelos que às vezes são mais avançados, mas que pararam de receber update de atualização de sistema, ele faz muito sentido. A versão vendida aqui no Brasil tem 4 GB de memória RAM e 128 de espaço interno. E ele tem 4 GB de RAM normal e RAM Boost. Normalmente é aquela memória RAM que usa um pouco do armazenamento interno para dar uma performance maior, só que eu não recomendo usar porque realmente ela explora um pouco demais o armazenamento interno. De um modelo tão basiquinho quanto ele, pode fazer mal. Ele tem tela de 6.6 polegadas em resolução HD, taxa de atualização de 90 Hz, ele tem 5.000 mAh de bateria, o carregamento rápido dele não é tão rápido assim, é apenas 10 watts, mas ainda assim a gente tem que analisar que é um modelo básico, um modelo de entrada, custando no site da Motorola menos de R$700. E aqui pelo Zoom ele tá nessa mesma faixa de preço. É um baita celularzinho interessante. Ele já custou menos de R$637 inclusive, mas de qualquer forma é um celular bem básico, mas que faz muito sentido para a sua categoria e por isso ele está entre as recomendações até R$1.000 que você pode comprar sem medo. Outra opção um pouco mais robusta é o Galaxy A15 5G. E a linha A, vocês sabem que ela traz maiores qualidades, maiores benefícios e por isso eu sempre cito modelos da linha A porque eles fazem sentido nessa categorização. Esse modelo ele já tem a conexão 5G, então acaba dando uma vantagem maior a ele. Sem contar que, apesar de ele ser um modelo mais de entrada, ele tem uma tela Super AMOLED de 90 Hz, que é uma tela bonita, que é uma tela com boa fluidez, uma tela grande inclusive, que são 6.5 polegadas, então ele é bem legalzinho. Ele tem câmera principal de 50 megapixels que tira ótimas fotos. Eu já fiz alguns testes com ele, então eu garanto a vocês que é um ótimo celular também para fotografia. E câmera frontal de 13 megapixels. É básica, mas é honesta. Dentro da sua categoria, ele é um celularzinho muito legal. Aqui no Brasil, ele é vendido na versão com 4 GB de memória RAM e 128 de espaço interno. Poderia ser a de 6 GB, mas infelizmente esse não é o caso. Mas de qualquer forma, ele ainda tem um ótimo custo-benefício. Tá custando menos de R$1.000. Tem aqui algumas lojas que botam ele com um preço um pouco maior que esse. Ele já esteve muito menos de R$900. Aqui ele já apareceu por 700 e poucos. Então ele é um celular que tá caindo de preço. E quando ele se enquadra bem naquela faixa entre 800 e 790, ele é o melhor celular até R$1.000 para você comprar. Mas se você quiser uma opção da Samsung que traz melhorias consideráveis em algumas especificações e traz aí características bem parecidas com a 15, o Galaxy M15 acaba sendo essa alternativa. Ele também tem tela Super AMOLED de 90 Hz, acaba sendo a mesma qualidade de tela, por isso eles são tão parecidos. Ele também é 5G, na parte de desempenho eles também são parecidos, porque ambos têm o Dimensity 6100 Plus, que é um processador ali de intermediários um pouquinho mais robustinhos. Ele também tem câmera de 50 megapixels principal, ele também tem câmera frontal de 13 megapixels, mas a sua bateria é de 6.000 mAh. Então você tem um upgrade considerável aí na bateria do seu celular para você ter uma experiência de uso melhor. A versão da M15 que é vendida aqui no Brasil também tem 4 GB de memória RAM e também tem 128 GB de espaço interno. O Galaxy A15 até tem a versão um pouquinho mais robusta, que tem aí 8 GB de RAM e 256 de espaço interno, mas o seu preço já fica fora dessa categorização e por isso que eu não o cito.
Mas o Galaxy M15 acaba sendo aquela alternativa que traz tudo que o A15 tem, só que com mais bateria. Então acaba fazendo mais sentido para muita gente. E no preço dele a gente vê que há um equilíbrio maior, porque ele está ali na faixa de R$800, então ele acaba sendo bem interessante para quem quer um aparelho ali muito mais barato do que o A15 está custando atualmente. Eles têm ali características físicas bem legais. O A15 acaba sendo um pouquinho mais bonitinho do que o M15, apesar do M15 ter uma pegada bem robustinha também, então acaba sendo um aparelho bem legal também nesse sentido. Porém, em preço, o M15 acaba sendo mais atrativo por conta de ter mais bateria e ter as mesmas características do A15 por um preço menor. Já para quem gosta de Xiaomi, eu vou falar de Xiaomi também. Fiquem tranquilos. O Redmi Note 12 4G acaba sendo uma opção para quem quer gastar menos de R$1.000 e que também não tem tanto apego assim ao 5G, apesar de ser algo importante para muita gente. Por quê? O 5G acaba garantindo um upgrade legal na questão do processador, apesar desse que está presente no Redmi Note 12 não ser jogado fora, né? Afinal é o Snapdragon 685, que traz aí uma boa configuração de performance com 2.8 GHz. Ele tem uma tela AMOLED que é muito legal, é muito bonita, com taxa de atualização de 120 Hz, acaba sendo um baita aparelho, e a tela é grande, né? Que tem 6.7 polegadas. Então acaba sendo um celular bem legal nesse sentido também. Ele tem certificação IP53, que é contra respingos de água, então acaba sendo um diferencial em relação a outros modelos da Xiaomi que a gente via antigamente que nem essa certificação tinham. Então ele é bem honestinho em tudo que ele proporciona. Apesar de toda aquela confusão de Anatel e de que só vão vender celulares certificados aqui no Brasil e tudo mais, é muito comum a gente encontrar o Redmi Note 12 em sua versão 4G por menos de R$1.000. Então ele ainda é um celular que é muito procurado por conta da sua faixa de preço e por conta do desempenho que ele entrega. Então acaba fazendo muito sentido também ele estar nessa lista, por isso que eu recomendo, porque é um baita celularzinho interessante para quem quer um aparelho básico que tem um bom preço e que ainda assim é um Xiaomi, porque tem muita gente que é fã da marca. Então a gente tem que lembrar de agradar também a esse público que é fã da Xiaomi e que não são Xiaominos, que são aqueles fãs de celulares chineses que são muito bem-vindos, inclusive aqui no canal, porque eu gosto de celular chinês. Inclusive tem muitos aqui atrás. Mas de qualquer forma, ainda falando de celulares chineses, a gente tem outra alternativa, que é o Realme C67. Também é um celular com 4G, ele não tem aquele apelo do 5G, ele tem a mesma configuração do Redmi Note 12, mas a tela dele é LCD com taxa de atualização de 90 Hz. Então a tela do Redmi Note 12 é mais bonita, com isso você tem uma tela inferior no Realme C67, mas ainda tem um aparelho bem legal com uma tela grande, que é de 6.7 polegadas e pode ser interessante para a sua experiência de uso. Ele tem bateria de 5.000 mAh, um carregamento rápido de 33 watts, então é bem legal nesse sentido, porque ele parece bastante com o Redmi Note 12. Ele tem câmera principal, que inclusive é bem legalzinha, de 108 megapixels, e é a única câmera dele que realmente é boa. Não é boa, tipo, incrível, mas é boa, tipo, entrega uma qualidade honesta para sua faixa de preço e para o seu propósito. Em relação à faixa de preço, aqui no Zoom, ele tem passado por um boom de valor, não sei por qual, talvez tenha até relação com aquela questão da Anatel que eu já citei, né, que é a Anatel tá mandando todas as empresas que vendem celulares aqui no Brasil de forma importada, né, regularizarem com certificação Anatel. A Xiaomi está passando por isso, o Realme e muitas outras empresas chinesas que não fabricam aqui no Brasil estão tendo que passar por isso para garantir que o mercado brasileiro vai ter mais alternativas. E como elas vendem oficialmente aqui no Brasil, elas precisam correr atrás disso. Provavelmente isso impulsionou o preço do Realme C67 a subir bastante, porque até meados de agosto ele estava 960, que é o preço da nossa faixa até R$1.000, mas ele teve um salto para 1.140. Ele não vale a pena por esse preço. Existem outras opções que eu citarei em outro vídeo que fazem mais sentido nessa faixa de preço. Até R$900 ele é muito bom, acima disso, não. Mas a gente vai agora para outra alternativa da Motorola que tem aqui no Brasil também, que é o Moto G34. Ele tem versão com 256 e com 128 GB de espaço interno. A versão de 256 tem ali o preço bem próximo de R$1.000 e a versão de 128 tem o preço ainda mais baixo, perto de 850. Então, são duas alternativas bem legais
comercializadas aqui no Brasil com o Snapdragon 695. É um processador bem honestinho, é rapidinho, não é para você rodar jogos de uma maneira fluida, mas você vai conseguir ali rodar os joguinhos mais básicos com a qualidade gráfica ali no baixo, não tenta botar no médio, que pode sentir um travamento ou outro. Então, para ter uma versatilidade maior, é legal você ser um pouco mais comedido ali nas configurações gráficas. Dá para jogar, mas não tanto em qualidade de imagem, né? Em qualidade de imagem gráfica, mas é um celular bem simplão. Ele tem 5.000 mAh de bateria, ele tem um carregamento rápido, um pouquinho mais rápido do que o G04S, é de 20 watts. Ele tem câmera principal de 50 megapixels, que já tem aquele apelo um pouco mais robusto em termos de inteligência artificial, então o pós-processamento acaba sendo melhor. Ele tem uma câmera frontal de 16 megapixels, é básica, mas está ali entregando o básico de uma maneira bem feita. Ele é um celular 5G, então você tem aí essa questão de ter um celular que traz essa nova conectividade, que está presente no mercado brasileiro e cada vez mais robusta por aqui. Então é bem legalzinho nesse sentido. Ele tem uma telinha que poderia ser melhor, é apenas HD Plus de 6.5 polegadas, então você vai ter ali talvez a visualização de alguns pixelzinhos, alguns quadradinhos ali na tela. Não é tão bonita quanto do Redmi Note 12 e do Realme C67, até mesmo do Galaxy A15 e do M15, mas ainda assim é uma tela ok. Ele tem 4 GB de RAM, mas tem RAM Boost, o que eu não recomendo usar, porque o armazenamento interno precisa ter o máximo de folga possível para você ter aquela experiência de uso prática confortável, porque usar o RAM Boost às vezes pode prejudicar a sua experiência de uso prática, porque o armazenamento interno ficando comprometido, transferência de dados fica mais lenta. Mas, de qualquer forma, é um celularzinho bem legal. Aqui ele tá com um preço bem honesto, perto de R$870. Ele já esteve por valores menores. Aqui, por exemplo, a gente vê no histórico que ele já apareceu por 737, por 820. Então, é legal ficar de olho nessa faixa de preço. Quando ele abaixar de 800, aí ele vai ser um baita celularzão para você comprar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta lista de melhores celulares até R$1.000. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Tem algum desses modelos que está presente nesta lista? Compartilhe sua experiência de uso prática também nos comentários. E vale lembrar que se você não tem nenhum desses modelos e está interessado por algum deles, na descrição do vídeo tem links para compra. E comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. É isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!